pode estar se criando um cenário de oportunidade atualmente. O TLT teve uma valorização de mais de 25% em questão de meses. E se você pudesse guardar o seu dinheiro no cofre mais seguro do planeta, onde você colocaria? Na Suíça, em ouro, em Bitcoin ou num título emitido pelo governo mais poderoso do mundo? Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de você investir em dólar, além de ter proteção contra uma possível desvalorização do real. O seu dinheiro vai estar em uma moeda forte, com a possibilidade de você receber rendimentos mensais e ainda ter um ganho de capital que eu julgo muito interessante quando você vê uma janela de médio para longo prazo. Hoje eu vou falar sobre o TLT, que é um ETF que funciona literalmente como um cofre americano para proteger o seu dinheiro e o melhor de tudo, em dólar, te entregando segurança e ainda uma chance de valorização. É um combo, aquele combo quase perfeito para o investidor. Então, se você busca proteção com investimentos fora do Brasil e ainda se beneficiar com uma possível recessão e queda de juro nos Estados Unidos, esse vídeo foi feito para você. Então vou pedir o seguinte, fique aqui, deixa o like, já se inscreve no canal, ativa as notificações, aquilo que eu sempre peço para vocês, porque esse conteúdo pode te ajudar não só a proteger o teu patrimônio, como multiplicá-lo nos próximos anos. Imagine que o governo dos Estados Unidos fosse uma espécie de super banco e que você tivesse a chance de emprestar dinheiro para ele. Parece algo seguro. Tô certo, não tô? É isso que acontece quando você investe no TLT. Esse ETF, ele basicamente compra títulos do Tesouro Americano com vencimento de longo prazo. Quando eu falo longo prazo, eu estou falando acima de 20 anos. TLT é o ticker do ETF, desse ETF aqui que eu coloquei na tela, que é negociado em bolsa. E ele investe exclusivamente em títulos de dívida emitido pelo Tesouro dos Estados Unidos, com prazos mais longos. Então esses títulos eles pagam juros ao longo do tempo e se levados até o vencimento lá no longo prazo, esse investidor, no caso você, pode receber o valor de volta com uma segurança que pouquíssimos outros investimentos pode entregar. Tudo isso porque o Tesouro dos Estados Unidos ele é considerado um dos emissores de menor risco do planeta. Afinal, o que acontece? Para ele honrar com os compromissos, ele possui alguns mecanismos que dão total segurança para qualquer investidor, independente do tamanho desse investidor. Para você ter uma ideia, um dos mecanismos que o Tesouro pode utilizar é o que a gente chama de rollover da dívida. Na prática, significa que o Tesouro pode emitir novos títulos para pagar os antigos que estão vencendo. Ou seja, é o famoso rolar a dívida continuamente. Outro mecanismo é o aumento dos impostos. Também existe a opção de reduzir os gastos públicos, coisa que tem sido muito falado nos Estados Unidos desde que o Trump assumiu. Em momentos de crise, entra em cena também o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed. Ele pode fazer o quê? Ele pode comprar os títulos públicos com dinheiro recém-criado. É isso que você está entendendo. Ele injeta liquidez na economia. É o famoso imprimir dinheiro. Isso mesmo, eles imprimem dinheiro para pagar a dívida. Outro ponto importante é o teto da dívida, também que você já ouviu falar muito. O governo ele pode se endividar até certo limite. Quando o teto se aproxima, o Congresso precisa autorizar um novo teto. Quase um pode tudo. Por isso, os títulos do Tesouro são tratados como livres de risco de crédito. Só que uma coisa importante, o preço do TLT ele pode oscilar sim. O TLT ele oscila mesmo sendo seguro. E por que isso acontece? Isso é muito importante você entender, porque ele é muito sensível às taxas de juros. Quando os juros sobem, o TLT tende a cair. Quando os juros caem, o TLT tende a se valorizar. Imagine agora uma gangorra. E é exatamente por isso que nos últimos anos, com o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, subindo o juro para combater a inflação, o TLT desabou para os menores níveis desde a sua fundação. Isso você pode ver nesse gráfico que eu estou colocando neste momento na tela. Mas por que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte. Hoje, os títulos do Tesouro Americano de longo prazo, aqueles que o TLT compra, estão pagando em média 4,3% a 4,5% ao ano. Você pode ver na imagem aqui. Agora você vai lá e compra um desses títulos. Ele te paga 4,3%, 4,5% ao ano, todos os anos até o vencimento.
Agora, imagine que daqui a um ano, o Banco Central dos Estados Unidos começa a cortar os juros e os novos juros passam a pagar só 3% ao ano. O que acontece? Os investidores vão olhar para o seu título, aquele que você comprou a 4,3, 4,5, e falar assim: espera aí, esse cara tem um título que paga 4,3, 4,5, eu só consigo 3 se eu comprar hoje no mercado. Então eu quero o título dele. Qual que é o resultado? Para comprar o seu título, eles topam pagar mais caro por ele. Isso acontece porque o valor de mercado dos títulos aumenta para ajustar o rendimento ao novo cenário. Resultado, ele se valoriza. E o TLT, que reúne vários desses títulos, também sobe. Agora pensa comigo. E se os juros estiverem perto do pico nesse momento? E se começarem a cair os juros nos próximos meses nos Estados Unidos? Será que o TLT pode se transformar numa oportunidade escondida no meio de todo esse caos? Existem algumas estimativas que se o Banco Central dos Estados Unidos reduzir em 1% os juros, o TLT pode se valorizar um pouco mais de 20% em pouco tempo. E pode estar se criando um cenário de oportunidade para quem acredita nesse cenário. Em 2022 e 2023, os juros dos Estados Unidos subiram muito forte. E o TLT caiu, conforme a gente falou, claro. Mas em 2025, o jogo pode virar. Existe uma expectativa de queda nos juros nos próximos trimestres e quem entrar agora pode acabar se posicionando antes do movimento de valorização. Uma queda nos juros nos próximos trimestres pode significar uma valorização significativa no TLT. Oportunidade. Quer ver como o TLT se comportou em momentos de pânico e incerteza no passado? Se você olhar em 2008, com a crise subprime, que teve como gatilho o colapso do banco de investimentos Lehman Brothers, os investidores eles correram para ativos seguros, ou que eles julgam seguros. O resultado, o TLT teve uma valorização de mais de 25% em questão de meses, como você pode olhar nessa imagem. Quando a gente vai para março de 2020, no auge do Covid, a história ele se repete mais uma vez. Os juros nos Estados Unidos começaram a despencar para conter os efeitos econômicos da pandemia e o TLT voltou a se valorizar fortemente, ultrapassando os 20% naquele período. Como você pode ver aqui, em gráfico do S&P 500, naquele período o S&P 500 desabou enquanto o TLT se valorizou. Enquanto a bolsa caía, o TLT subia. E isso mostra por que ele é chamado o porto seguro, ou o grande porto seguro para movimentos, para momentos de incerteza, pânico nos mercados. Esses movimentos históricos mostram o papel do TLT não só como proteção, mas também como uma oportunidade de ganho em cenário de estresse no mercado. Agora, com os juros em um patamar elevado, é possível sim um ciclo de queda à vista. É possível a gente começar a perceber que há um ciclo de queda à vista. Será que a história pode se repetir mais uma vez? Juros caindo e TLT subindo? Será que esse não é o momento de oportunidade? Fica aqui para você avaliar. Agora a gente chega em um ponto. Quem deve considerar o TLT como possibilidade para investir a partir desse momento? Ele é interessante para quem busca proteção em dólar, quem quer reduzir a exposição à volatilidade em bolsa, mesmo sabendo que se trata, apesar de investir em ativos de renda fixa, ele é renda variável, para aquelas pessoas que apostam na queda dos juros dos Estados Unidos e também para quem pensa em dolarizar parte do patrimônio com ativos mais seguros. Mas existem alguns pontos de atenção para quem cogita investir no TLT. E o principal deles é que o TLT é de longo prazo e sofre com a alta dos juros. Então, se você precisar vender ele no curto prazo, você pode sair no prejuízo. Então, invista com uma visão mais estratégica, né? Entenda o cenário, entenda o que pode acontecer daqui em diante. Em resumo, o TLT ele é como se fosse um cofre americano seguro, confiável e com potencial de valorização quando os juros caem e em momentos de incerteza econômica. Ele é uma ferramenta poderosa para quem quer proteção e crescimento em dólar, com teu dinheiro em moeda forte. Eu espero que você que tenha ficado até esse momento no vídeo tenha dado uma clareada um pouco no que é esse ativo e quais são as características dele. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o like e mais importante de tudo isso é deixar o teu comentário. Qual foi o principal insight, o teu principal aprendizado nesse vídeo? Faça isso
E eu deixo vocês por aqui, agradeço pela companhia e até o próximo vídeo aqui no canal. Até mais!